meus amigos, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso 8º encontro, nono, ixi, essa é a minha memória, e a sua também não ajuda, né? 8º? 10º. Vamos ver quem ganha de novo, tá? 10º. Última vez eu ganhei. Vamos lá, gente, então, começando aqui o EST, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, para crianças, né? E o Evangelho também no lar, toda segunda às 19 horas, tá? Vamos abrir com a prece, filho. Por favor. Portas abertas. Aqui está a chave do nosso coração. Pode abrir, Senhor. Nós o aguardamos com muito carinho para atender a sua mensagem. E na condição de criança ainda em aprendizado, permita, querida amiga, que sua vontade permaneça conosco neste instante. Bem, a gente está estudando, gente, os princípios da doutrina espírita. A gente já estudou primeiro a existência de Deus. A gente viu como a gente percebe a existência dele, a prova dele, a prova que ele existe através das obras, da criação, alguns atributos, características de Deus. E a gente vai iniciar a imortalidade da alma. Mas para isso é necessário explicar o que é alma, né? E o que é espírito. Será que existe uma diferença entre alma e espírito? E fantasma? As pessoas não falam isso? Fantasma e espírito. Fantasma é espírito. E alma é o quê? A alma é como você diz. É o que é A alma? alma que está... você tinha dito. Vamos ver então o que é. A Vamos alma que lá. estava dentro do nosso corpo. É algo Antes assim. de morrer, que a gente está aqui, é uma alma que está dentro. Isso, muito bem. Agora, quando a gente morre, é o espírito. Muito bem. Vamos explicar melhor isso. E existe outra coisa sem ser. Quando a gente é ser humano, homem ou mulher, a gente encarnado no corpo, a gente é alma, a gente tem uma alma. Quando morre, deixa o corpo e sobe, em espírito é o que? É espírito. Só que para vir para cá, para receber esse corpo, a gente precisa de uma ligação entre o espírito e o corpo, que nem é espírito nem é corpo. Se chama perispírito, que nem é nenhum nem outro, é essa ligação. É tipo um corpinho antes desse que a gente recebe para poder receber esse corpo, certo? Vamos estudar isso agora. Então vamos lá. A tríplice do homem, ó. Natureza tríplice do O que homem. está ali em cima? Aqui é origem e natureza do espírito. Módulo 1, eixo aqui Módulo 4, eu botei 1. Isso aqui é da Federação Espírita Brasileira. As pessoas estudam. Só que eu estou simplificando para você, que você é criança, eu estou escolhendo só as coisas mais práticas. Espírito, vamos lá. O que é o espírito? Allan Kardec, lembra que Allan Kardec, o codificador, que falou com esses espíritos. Quando começou as mesas girantes, lá na época do espírito, todo mundo perguntava um monte de bobagem, mas não levava nada a sério. Allan Kardec foi e perguntou: o que é você que está aí falando comigo aqui? Eu não estou te vendo, você está falando aqui, está escrevendo, mas o que é você? Aí ele disse: eu sou igual a você. Eu já morei aí, não estou nem ventilador ligado. Eu já morei aí, já tive mulher, já tive filho, já tive carro, já tive casa. Mas só tem uma diferença entre você e eu. Aí ele disse que você tem corpo ainda, eu não tenho. Ainda, né? Um dia você vai morrer, eu já morri. Então qual é a diferença entre o espírito e a gente? Que ele não tem corpo. Então a gente percebe o seguinte, já com essa pergunta. Então o espírito pode ser inteligente, pode ser ignorante, pode ser esperto, pode ser bobo, pode ser feliz, pode ser alegre, pode ser normal, pode ser triste, pode ser de todo jeito. A única diferença é que não tem corpo. Então a gente responde aqui. O espírito, ó como é que é, olha a imagem disso aqui. É o próprio ser. Ele é imaterial, o espírito. Não tem matéria. Por enquanto a gente vai perceber isso. É incorpóreo. Não tem corpo. Ele tem uma forma, ó. Ele não tem um corpo. Tem uma forma. Imortal. Ele não morre, o espírito. O que morre é o corpo. Preside, ou seja, preside a formação do corpo e do perispírito. Independe destes para existir. Entendeu? Ele é anterior à formação do corpo e do perispírito. Ele não precisa deles para existir, o espírito. Quando a gente morrer, a gente vai e sobe com o espírito. E o perispírito, o que é? Ele é semi-material, porque ele nem é material e nem é espírito. Ele está no meio ali.
ele se depura, ou seja, ele fica melhor, mais perfeito, até se confundir com o próprio espírito. É o elo de ligação entre o corpo e o espírito. Ou seja, o espírito aqui, o corpo aqui, ele é o elo, ele é o que liga. Então quando a gente está vivo aqui no corpo e a gente dorme, você vai dar lá na frente, o nosso espírito sai do corpo, toda vez que a gente dorme, e ele fica com esse elo ligando. Qual é o nome desse elo? Perispírito. É tipo assim um cordãozinho ligando. O espírito que está lá que é a gente e o nosso corpo está aqui embaixo. Se esse elo não existir mais, se o perispírito não existir mais, o corpo morre e o espírito fica. Mas mesmo assim, se a gente não for um espírito puro, só espírito puro evoluído, a gente ainda tem um pouquinho desse perispírito lá. Um espírito, entendeu? Até ele sumir todinho. Entende? Então lá, e o corpo? O corpo ele é material, ele é matéria. Tanto que a gente estudou matéria, lembra? Que a matéria morre, se acaba. Ele é perecível, ó, se acaba. Se desintegra, o corpo se desintegra. Vai lá e os bichinhos comem e acabou, some. Vira outro tipo de matéria depois. Com a morte, ó, se desintegra com a morte. Serve de instrumento para a evolução do espírito. Então quando a gente encarna, quando a gente recebe esse corpinho aqui, serve para que o espírito evolua. A gente vai aprendendo com a vida, com as existências. Então vamos ver para a aula de hoje. Qual é a diferença entre alma e espírito? Era onde você também não soube responder. Você entendeu assim, mais ou menos porque você estudou falar um dia, não foi? Mas realmente muita gente não sabe. Todo mundo pensa que é a mesma coisa. Mas ela Quase a mesma. é quase a mesma coisa. Na verdade, eu diria que é a mesma coisa, só tem uma diferença. Então se tem uma diferença, eu acho que não é a mesma coisa então, né? É quase. Então vamos lá, alma e espírito. O que é alma? É um espírito encarnado. O que é esse nome? Encarnado. Lembra o quê? Carne. O que é carne? Corpo. Encarnado, ou seja, é um espírito que tem a carne, que tem o corpo. Aqui, ó, você tem uma alma, que você é um espírito encarnado. Eu também sou um espírito encarnado. A gente tem uma alma. A gente é espírito, mas não está no corpo. Então a gente está encarnado. Por isso que a gente chama, quando a pessoa morre, a gente diz desencarnou. Não tem mais a carne, que é o corpo. Então carne é corpo. Desencarnou. Ei, você morreu. Não morri. Eu não morro, eu sou espírito. Eu desencarno. Por isso que a gente vai estudar que a gente é imortal. A imortalidade da alma, a imortalidade do espírito. O espírito não morre. Então, por isso que eu estou ensinando antes de a gente entrar na imortalidade do espírito, o que é alma e espírito. Então, o que é a alma? O espírito é encarnado, o espírito com o corpo. O que era a alma antes de se unir ao corpo? O espírito. Antes era o espírito, quando eu recebi um corpo, eu encarnei e virei uma alma. Então, a diferença é essa. As almas e o espírito são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se ligar ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente o invólucro carnal, o corpo, para se purificar e esclarecer. Pronto. E aí, existe uma diferença entre... Oxi, espírito e espírito. Qual é a diferença que você está vendo aqui? Existe essa diferença. Aqui está com letra maiúscula e aqui não. Só o E maiúsculo. Um está com E minúsculo e aqui está com E maiúsculo, ó. E aí, existe diferença nisso? Existe. Para ver como o espiritismo vai estudar. É igual a sua escola lá, geografia, história, inglês, né? Mas é muito importante. Por isso que o espiritismo é esclarecedor, porque a gente tem que estudar. Muita gente também não gosta do espiritismo, não quer aprender ainda, porque não quer estudar. Então, ó, o espírito com E minúsculo é o quê? E o espírito com E maiúsculo? Minúsculo. Como é minúsculo, ele é o princípio inteligente do universo. O que é isso? Princípio, começo, Princípio. começo inteligente do mundo. Ou seja, a planta, o animal, o cachorro, tem espírito? Tem alma? Todo mundo pergunta isso. Ele tem um princípio de inteligência. Boninho não tem um princípio de inteligência? Boninho. Então o princípio, então, ou seja, ele tem esse espírito com E. Ele é o princípio de inteligência. Já a gente, que já tem um raciocínio bem mais elevado, que a gente já pode escolher entre o certo e o errado, o que é bom e o ruim, quando ele recebe o corpo humano, não tem mais desculpa não. Aí não é mais princípio de inteligência não. Aí nós temos um espírito com E. Aí o espírito com E maiúsculo é a individualidade dos seres extracorpóreos, é a pessoa desencarnada. Quando a gente morre, a gente vira o espírito com E maiúsculo. Então toda vez que você estudar e ver no espiritismo E maiúsculo, é a gente. São pessoas que, espíritos
que já tiveram corpos, seja igual ao nosso, ou mais evoluído, ou menos evoluído, mas já tem a questão do dom de escolher o que é certo e o que é errado, já tem uma consciência. Já o espírito com não, aí são os animais, as plantas, entendeu? São os seres orgânicos que não tem esse raciocínio como a gente, mais inferior, a gente é mais evoluído. Então a gente tem o espírito com certo? Vamos entender dessa maneira por enquanto. Então o que é o espírito com minúsculo? Ó, princípio inteligente do universo. São as pequenas coisinhas que têm a inteligência, mas não é tão evoluído quanto a gente, certo? Bom, e os animais, né? Peixe, exatamente. Tem um princípio de inteligência. Tem um princípio de inteligência. A inteligência é um atributo essencial do espírito, certo? Então, qual a definição que pode dar dos espíritos? Os espíritos são seres inteligentes da criação e eles povoam o universo fora do mundo material. O espírito, quando a gente morrer, ele povoa o mundo espiritual. Não é o mundo que a gente está. O mundo espiritual. É para onde? Aí você me pergunta, é a primeira vez que eu vim aqui nesse planeta Terra? Não. E eu já fui várias vezes no mundo espiritual? Já. Você já encarnou várias vezes. Você pode ter sido Einstein. Talvez ele não sabe, ele não lembra quem a gente foi. Mas enfim, o mundo que é eterno e que a gente vai viver sempre é o espiritual. Esse aqui vai acabar, o planeta Terra um dia vai acabar. Não tem problema. O mundo espiritual, que é o que a gente realmente veio, da onde a gente veio e aonde a gente vai, no final das contas, morar só lá, é o que é o eterno. O material, tudo que é material não se acaba, a gente já estudou. Então o planeta vai se acabar, isso aqui vai se acabar, tudo que você vê vai se acabar. Mas o mundo espiritual não. O mundo espiritual não. Certo? Então aí pergunta. A galera perguntou qual é a natureza íntima? Como é feito o espírito? O que é feito o espírito? Aí ele disse, não é fácil analisar para a sua linguagem, não tem como a gente falar. Mesma coisa que o Allan Kardec perguntou qual é a natureza íntima de Deus. Eles também não souberam. Não tem como explicar para a gente, não tem linguagem para isso, não tem palavra para isso. Entendeu? O espírito independe de matéria, né? Então não tem autorização apta para perceber o espírito sem a matéria. Aí isto não são apropriados os vossos sentidos, aí não conseguem entender. E aí vai a pergunta, será certo dizer que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando fala termo de comparação? Vamos lá, imaterial não é bem um termo, ele é incorpóreo, ele não tem corpo. Ele tem aquela forma lá que a gente viu. Seria mais exato, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Diremos que eles são imateriais porque pela sua essência difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Então eles são imateriais, sim. Ele faz uma boa pergunta também. Os espíritos são seres distintos de Deus ou serão simples emanações ou porções dele? É parte de Deus o espírito? Será que o espírito é parte de Deus? E por isso são denominados filhos de Deus? Sim. Seguinte, aqui ele responde o seguinte: não é, a gente não é parte de Deus. Deus está na gente, mas a gente não é parte dele, porque Deus não é o criador de tudo. Então ele criou o espírito. Ele criou, é uma criação, nós somos uma criatura. Deus é o único criador de tudo. Aí ele pergunta, não, são obra de Deus, ou seja, Deus que fez. Exatamente qual a máquina é do homem que a fabrica. O homem que fabrica um relógio, esse óculos aqui, um óculos. Isso aqui é parte do homem que fez? Não, ele fabricou. Isso é uma criação dele. Então a gente, o espírito, é uma criação de Deus, não é parte de Deus. Tem gente, tem religiões, tem crenças que acreditam que quando a gente morre, a gente vai estudar isso na imortalidade, mas eu vou adiantar um pouco. Quando a gente morre, o nosso espírito vai para onde? Não vai viver no mundo espiritual, não. Eles não acreditam nisso, não. Vai acabar e morreu, lembra? Essa aí é uma doutrina, religião materialista, não. Mas existe algumas, existem pessoas que acreditam. Sua mãe ela é materialista. Não tem problema. Não tem problema. Se for uma boa pessoa, isso não vai fazer muita diferença. Só é um pouco mais complicado lá na frente. Mas assim, enfim, tudo tem sua hora. O que é que acontece? Tem religiões que acreditam que quando o espírito morre, tudo bem, acredita que a vida continua, que a gente não morre, tá em espírito. Mas que a gente é parte de Deus, aí volta para Deus. Acabou. Volta para Deus. Já que o espiritismo não é assim. O espiritismo diz que o espírito é um ser individual, é a gente. Que não
que vive no mundo, quando a gente não está aqui, a gente vive no mundo espiritual, certo? Então, mesmo se dá com relação a Deus, somos seus filhos, pois que somos sua obra. Os Espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? A gente acabou de dizer que é criado por Deus, então não tem como ele ter existido igual a Deus. Lembra que Deus é a causa suprema? É a primeira causa de todas as coisas? Então não tem como o seu Espírito ser criado igual a Deus, ou existir no mesmo tempo de Deus. Deus que criou, então veio depois. Se não tivesse tido princípio, seria igual a Deus. Ó. Então são sua criatura e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, o Espírito não. Podemos dizer que não tivemos princípio, se quisermos com isso significar que sendo eterno, Deus há de ser sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Não tem como saber como Deus criou o Espírito. Né? Só para a gente finalizar aqui a criação dos Espíritos é permanente? Que é permanente? Permanente. Que continua ainda? Ou só se deu na origem dos tempos? Será que Deus continua criando Espírito? Olha que pergunta boa. Ou ele parou? Tem Espírito demais, parou, tá virando uma bagunça Mas aí isso. não pode. Por quê? Porque aí não vai ter. Vai evoluir. A evolução da gente vai se Aí dar vai com... parar. Mas ele cria o espírito já puro, inteligente e tal, ou ele cria bem simples e ignorante e a gente vai... Perfeito, a gente vai estudar isso ainda aqui. Mas vamos terminar por hoje aqui nessa 80. A criação do espírito é permanente? É. É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então hoje ele está criando o espírito. Amanhã ele está criando o espírito. As pessoas pensam que Deus fica lá parado, sem fazer mais nada, porque já criou tudo, agora se vire. Não. Ele cria ainda espírito permanentemente. Certo? Então vamos terminar por hoje aqui na 80. Já teve muita informação. No próximo encontro a gente dá uma resumida aí, bem legal. Hoje a gente vai fazer mais rápido, né? Que você está um pouquinho disposto. Vamos lá. Amar a todos. Isso é bom. Vamos lá. No meio daquela conversa animada, André falou às crianças sobre a convivência. Meninas, vocês sabiam que no Evangelho Jesus fala em amar a todos os seres? Todos? Todinhos? Perguntou Magali. Sim, todos, André respondeu. Até aqueles que não gostam da gente. A gente? Perguntou Mônica. Isso não vai ser muito fácil. Eu sei, Mônica, mas para amar não se deve guardar mágoa, nem querer vingança contra ninguém. Respondeu André. Então, se alguns meninos danados pegam o meu coelhinho, não devo sentir raiva? Perguntou Mônica. Isso Pensa mesmo. nesse coelho dela, né? Isso mesmo, Mônica. Eu não disse que ia ser fácil, mas é preciso tentar. E você pode ser brava, mas não me parece ser uma menina vingativa, respondeu André. Pelo contrário, ela é uma ótima amiga, falou Magali. Crianças vingativas fazem os amigos se afastarem, afirmou André. E nós nos afastaremos. Nunca nos afastaremos. Que é o Hélio. De você. Mesmo tipo um alvão provocando um golpinho de cebolinha. Oh, suspirou Magali. E já o careca entrega que gosta da dente. Ops, mãe. Brincou Cascão. Pois então que André explicou às crianças que os espíritos acreditam que Deus coloca... Os espíritas acreditam que Deus coloca pessoas difíceis em nosso caminho por algum motivo. Neste momento, Mônica viu as orelhas do Sansão com um nó. Ao lado estava Simone Cascão com aquele típico sorriso amarelo. Então ela se levantou e disse: desta vez vocês se safaram.
Mônica se aproximou, deu um forte abraço nos dois e falou: mas desfaçam esse nó agora mesmo. Cascão e Cebolinha ficaram surpresos. Ufa, valeu, André, disse Cebolinha. Você salvou a gente. Falou Cascão aliviado. Viu? Ela não guardou rancor, mágoa deles, raiva. É isso que a gente tem. E é por isso que a gente que é espírita acredita que tem algumas pessoas mais difíceis, né? Do nosso lado. Tem uns mais estressados, né? Tem uns mais raivosos. Para exatamente a gente treinar essa paciência, né? E aprender com o Espiritismo. Tá bom? Gente, muito obrigado. Até a próxima. Abraço.